Olá pessoal, mais uma vez reunidos aqui. Vamos continuar estudando sobre as histórias em quadrinhos, a história das histórias em quadrinhos. Vocês reconhecem esse personagem que estão vendo aí na sua frente? Já devem ter visto em algum lugar, não é? Esse personagem, ele foi criado pelo cartunista Ziraldo. Ziraldo, ele criou uma turma e os traços do trabalho dele são bem característicos. Sétimo ano, nós vamos continuar então com a história das histórias em quadrinhos. Essa imagem que vocês estão vendo agora é uma sequência de imagens que foi encontrada num painel egípcio. Este painel que vocês estão vendo, com esta sequência de imagens que parece até uma história em quadrinhos, é o Livro dos Mortos, o livro de fórmulas para voltar à luz. Esse é um dos exemplos clássicos de uma sequência de histórias em quadrinhos. Ele trazia uma coletânea de textos, fórmulas, orações, cânticos e até ladainhas, escritos em rolos de papiros. Esse tipo de material que foi encontrado, ele é uma das versões mais antigas das nossas histórias em quadrinhos. Vamos ver agora? Hoje em dia, isso iniciou na década de 90, mas hoje em dia muito mais se usa a tecnologia para trabalhar com as histórias em quadrinhos. Essa imagem que você está vendo aí do lado, ela mostra um cartunista trabalhando com a imagem numa mesa digital. Então, vocês viram que evolução tremenda que nós tivemos aí? Antigamente, os cartunistas, os desenhistas, eles trabalhavam com preenchimento de imagem. Esse preenchimento ele se dava por meio da rachura ou então do bico de pena. A rachura e o bico de pena foram técnicas artísticas muito comuns na produção de histórias em quadrinhos. A rachura, ela cobre uma parte do sombreado do personagem ou do entorno dele. E esse rabisco, vamos chamar de um rabisco organizado, ele possui um efeito de volume dentro e fora da figura desenhada. O bico de pena é uma técnica de desenho que utiliza uma caneta de ponta metálica que proporciona aos traços uma grande variedade de espessuras. O artista ele utiliza as variações de linhas e rachuras para dar volume e tons variados em desenhos e monocromáticos. Então, aquela história do monocromático que a gente já trabalhou em sala de aula, né? A variação de uma cor apenas. Agora vamos para uma atividade. Eu gostaria que vocês observassem estas imagens que estão acima. Observem a primeira, a segunda e a terceira. E vocês vão dizer ou vão escrever, agora vocês estão refletindo, depois eu vou deixar postado no site estas tarefas na sequência para que vocês possam executá-las. Então, estas imagens, elas representam diferentes técnicas de preenchimento e de cor. Eu gostaria que vocês respondessem que técnicas que são essas. Será que o artista ele usou bico de pena? Ele usou a rachura, a mesa digital? Então, preencham ali. Na segunda questão, vocês estão vendo a turma do Menino Maluquinho, que é composto pelo Menino Maluquinho, pela Julieta, pelo Bocão e pela Carolina. Vocês percebam que eles apresentam algumas características próprias do seu autor.
como o tipo de traço, formato de boca, nariz, olhos, cabelos e outros detalhes. Ao vermos um desenho de Ziraldo, logo identificamos o autor, pois os traços desse artista são muito marcantes. Observe os personagens e descreva o que eles têm de semelhante. Qual é a semelhante? O que eles têm em comum? Essa é a segunda questão. Aqui eu gostaria que vocês criassem uma história cujos personagens sejam seus colegas de sala. Não se esqueça dos elementos essenciais das histórias em quadrinhos que nós já aprendemos no vídeo anterior, tá? Uma história simples preenchendo os 9 quadrinhos. E por último, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, tá? Qual foi a característica mais interessante encontrada em algum personagem dos quadrinhos nacionais? Vamos imaginar que vocês escolheram a Mônica ou Cebolinha. Coloquem ali quais foram as características que retratam o povo brasileiro. Ela reflete o povo brasileiro de maneira correta? Responde essas duas questões de maneira bem simples. Depois que você fizer essas tarefinhas, você vai enviar para mim, você vai imprimir, você vai responder, fotografar e depois você vai enviar para este site, tá? Desculpe, para esse site não, para esse e-mail, antonia.piramide@gmail.com, tá certo? Então você vai, de preferência, gente, vocês tentem trabalhar com linhas simples, tá bom? Não é necessário que você preencha com cor, você escolhe o tipo de preenchimento que você quer para as histórias em quadrinhos, tá certo? E faz do seu jeito, no seu tempo, tá bom? Essa é a tarefa da nossa semana, tá bom, gente? Eu gostaria que vocês fizessem e pudessem enviar para o meu e-mail até sexta-feira, dia 17, tá bom? Um beijo grande e até a próxima, pessoal!